disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frescura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Aleluia. Fala assim: glórias a Deus. Glórias a Deus. Agora vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 30. Deixa eu ver. Tá bom. O 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Fala assim: glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu vou pedir para você ficar de pé um pouquinho só. Amém. Mulher, faz assim, ó. Todo mundo faz assim, ó. Assim, todo mundo, ó, faz assim. Fala assim, ó: eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo. Ei-o ali, Ei-o ali, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O pecado. Levante a tua mão e fala: Senhor Deus, Senhor Deus, abençoa-nos aqui hoje. Espírito Santo, maravilhoso, enche-nos da tua presença. Toma os quatro cantos deste lugar. Visita a minha casa. Visita a casa de cada um hoje. Enche-me da tua presença. Porque hoje eu quero glorificar. Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. Recebe gratidão e adoração. Espírito Santo de Deus. Enche a minha vida. Hoje. Mais uma vez. Na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Dá um aplauso forte ao Senhor. Glórias a Deus. Podeis aceitar, meus amados. Na verdade te digo, é tudo sobre Jesus. Fala aleluia. Meu Deus do céu, Deus chama um homem chamado Abraão.
através desse homem, Deus começa a construir uma nação. E essa nação sai de quem? De um homem velho chamado aos 75, aos 99 anos, aos 100 anos, ele tem um filho, da sua esposa que era estéril, fala assim: esse que é Deus. E a partir daí, em Isaac será chamada a sua semente. Em Isaac começa a nascer uma nação. Isaac fala assim: aleluia. Jacó fala aleluia. As 12 tribos falam assim: aleluia. Aí vem uma seca terrível, uma fome terrível. Jacó já tem os seus filhos, já tem também a sua filha. E aí começa uma seca terrível. Só que esse José já foi vendido lá para o Egito. Você não sabe o que Deus vai fazer na tua vida. Dá glórias a Deus. Glórias a Deus. 13 anos ele pode te fazer de escravo ao primeiro-ministro da potência maior dessa nação. Você não sabe o que ele vai fazer. Então dá glória a Deus. Eu fico besta com gente que abre mão de Deus. Por que você vai abrir mão de Deus? Abre mão daquela anta, abre mão daquela coisa ruim que encostou em você, abre mão naquela desgraça que aquele cara te fez, abre mão disso, mas não abre mão do Rei da Glória. Aleluia! Por quê? Porque em 13 anos José transformou-se de um homem que estava para morrer numa cisterna qualquer, mas Deus tem os seus planos. Aleluia! Ismo do céu. Ismo do céu. Não quer dizer que há esperança para mim. Não quer dizer que há esperança para mim. O que você acha? Há Amém. esperança para a sua casa. Amém. Há esperança de um brilho novo passar por lá. Amém. Fala assim, total e absoluta. Total e absoluta. Glória a Deus, fala, já estou até rindo. Fala aleluias, meu pai. Aleluia, meu Pai. Coisa boa, meu irmão. Deus tem um plano, minha irmã dele. Deus tem um plano para você. Aleluia. Deus tem um plano para a tua casa. Amém. Os meninos batem a cabeça na parede, mas é natural. Fala, Senhor. Quando eu era pequeno, eu batia a cabeça na parede. Quando eu era pequena, batia a cabeça na parede. Sangrava, corria para mãe. Ai, mãe, o que aconteceu? Eu batia a cabeça na parede. Eu estava andando, a parede veio em cima de mim. Não é assim, não. Uma vez eu fui para casa chorando, por quê? Porque de repente o muro caiu em cima de mim. Eu estava andando, irmão, sério. Eu era um menino muito ajuizado. Eu estava andando tranquilamente, voltando da escola com o meu material tudo direitinho. O muro caiu em cima de mim, irmão. Eu jamais subi naquele muro empurrando-o para mim e os meus colegas. Nunca fizemos isso. Tipo assim, vamos ver se ele aguenta a gente. Não! Caiu o muro, caiu tudo. Fala assim, Senhor, me ajuda agora. Senhor, me Eu era ajuda. tão bonzinho que eu tenho uma mordida de um pastor alemão até hoje aqui no meu braço. Porque eu sei lá o que me deu. Eu fui lá e puxei o rabo dele, ele já virou e pá! Quando era pequeno eu fui na fazenda. Adivinha de quem que eu puxei o rabo? Do cavalo. O bicho soltou com os 2 pés, mas Deus é comigo que eu caí chuvas. Ó, a pata só bateu e eu caí. Era muito bonzinho mesmo. Querido do céu, você não sabe o que Deus planejou com você. Mas eu sei. É bom. Aleluia. É perfeito e agradável. Não a sua vontade, mas a dele. Você pode dar glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus começa a fazer um plano, e esse plano ele transforma e faz esse plano no deserto. Já viu alguém fazer um plano no meio do deserto, levantar uma nação no meio da escravidão? 70 pessoas entraram, Jacó, os filhos, a mulherada, as noras, todo mundo entrou no Egito. Só que saíram do Egito
600 mil homens acima de 20 anos. Isso sem televisão dá mais de 3 milhões de pessoas. Fala assim, aleluia! Deus não deixou ter celular naquela época, porque Ele precisava que o pessoal gerasse filhos. Fala assim, aleluia! Aleluia! A pessoa, os maridos chegando em casa no celular e a mulher vendo tudo no celular, a nação ia entrar sedenta e ia nascer 20 de lá, ia morrer, não ia nascer ninguém, mas saíram 3 milhões. Fala assim, aleluia! Aleluia! No meio do deserto, Deus constrói um templo, um tabernáculo móvel, que significa Ele habitou conosco. Fala assim, Ele quer tabernacular, quer habitar, quer conversar, quer conviver, quer trocar ideias. Irmãos do céu, Ele é o Todo-Poderoso, mas ama estar do seu lado. Glória a Deus! Eu tenho experiências com o Espírito Santo quase que diariamente, porque eu enfrento problemas quase diariamente, coisas para resolver quase que diariamente. Então diariamente eu estou empurrando a cadeira vazia do meu lado. Diariamente, Espírito Santo, fala para mim qual que é o caminho aí, porque o negócio está enrolado. Então Ele gosta e Ele dá a solução. Aleluia! Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, e o Espírito Santo, Pai, Ele estava lá na criação. Fala assim, aleluia! Aleluia! Ele ama andar com você. Amém! Eu acho interessante quando eu falo isso. Às vezes as pessoas acham que tem medo de Deus. Já pensou, você está andando na rua, aí Deus fala, ai meu Deus, o que é isso? Já pensou, você está falando com o Senhor, Senhor, então eu queria te falar, e Deus para e fala, pois não, meu filho. É assim que Ele fala, irmão. Você já falou com alguém assim? Às vezes está falando com a sua esposa no pezinho de ouvido, ela pergunta pra você, eita, o que você está falando? É assim, assusta qualquer um. Você já pensou, você está querendo conversar com Deus, e Deus vem com uma voz dessa, não! Ele te pega na mão, Ele te põe no colo, Ele põe sua cabeça aqui, ó. Glória a Deus! Pois não, meu filho, Aleluia, Deus! pode falar, eu sou todo ouvido, com aquela voz mansa, suave, gostosa. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu sou contigo. Aleluia! Tu és meu filho amado. Olha que coisa linda. Tu és meu filho amado. Fala assim, aleluia. Esse Deus Todo-Poderoso ama companhia, ama conversar. Você não precisa ficar guardando tudo no seu peito. Não, né? Não, entrega, fala, conversa, lança. Ele vai parar o mundo enquanto você estiver falando. Amém! E nada vai acontecer enquanto você estiver falando. Saiu da presença dele, está tudo certo, abençoado. Você vai ver que ele parou o tempo. E a partir dali, a mão dele vai fazer a diferença. Aleluia! Levanta a mão e fala, Senhor, eu te louvo. Eu te louvo! Porque o Senhor tem um plano Porque o Senhor tem um plano estabelecido, poderoso e de amor de amor para a minha vida. para minha vida. Esse Deus chama um homem, faz uma nação. Essa nação vai ser escrava por 400 anos. Essa nação sai da escravidão, abre o mar vermelho, e esta nação traz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Fala assim, aleluia. Aleluia! Deus estabelece leis para aquele povo, leis que tem a ver com saneamento básico. Às vezes as pessoas confundem tudo. Leis que tem a ver com mandamento, leis espirituais, leis do aspecto civil. Deus estabelece leis e forma uma nação. E dentro destas leis, Deus estabelece que nós precisamos cobrir os pecados. Note que eu falei, cobrir, não perdoar. Porque em Hebreus nos diz que o sangue de bodes, de carneiros, nunca jamais perdoou pecado nenhum. Mas serviu
condenação. Só que uma coisa separa a gente, que é o pecado. E para esse pecado não nos separar, foi necessário a morte de um monte de animais ao longo do Velho Testamento. Para quê? Para eu mostrar para vocês que esse sacrifício anual é um sacrifício que não resolvia tudo, cobria um pouquinho, mas não resolvia. Então, quando você olha para o plano de Deus, não tem jeito. Você se depara com: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O judeu João descobriu o segredo. Fala assim, aleluia. Aleluia. O judeu João Batista descobriu qual era o segredo escrito lá no Velho Testamento, onde foram mortos um monte de animais, e ele já esperava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala assim, aleluia. E diz a palavra de Deus, fala: Senhor, fala comigo hoje. Fala comigo hoje. Fala assim, trata comigo hoje. Trata comigo hoje. Eu quero e preciso Preciso da tua companhia. da tua companhia. Era uma quinta-feira. Jesus faz uma oração, na Bíblia sua deve estar uma oração sacerdotal, uma oração extraordinária. E dentro desta oração, você vê que era uma oração de despedida. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava se despedindo deste mundo naquela oração. João capítulo 17. E ele fala assim, levanta os olhos aos céus, ele fala assim: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. O Senhor Jesus, que é um apaixonado pelos seus discípulos, andou com eles 3 anos e meio, defendeu eles, manifestou milagre, cuidou, orientou, perdoou. Meu Deus do céu, até o camarada que o trai, ele vai dar um beijo, como falou: olha, eu estou aqui ainda, se você quiser mudar de ideia, a gente muda de ideia. Fala assim, aleluia, meu Pai. Eis o Cordeiro. João olha e já vê, eis aí o Cordeiro, e o Senhor Jesus, o Cordeiro, ele ora: e agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Olha a oração dele. E ele fala: Pai, santifica estes daí que creem em mim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E tem nessa oração umas frases chocantes, Cris. Olha o que Jesus fala: rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu. Olha, ele não gasta tempo com o mundo, não, irmão. Ele gasta tempo com aqueles que o Pai está dando na mão dele. Fala assim, glória a Deus. Fala. Glória a Deus. Abre a tua mão, você fala assim, glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu estou na mão do poderoso. Eu estou na mão do poderoso. E já coloquei a minha casa Já coloquei a minha nas casa mãos do nas mãos Todo-Poderoso. do Fala assim, Todo-Poderoso. glórias a Deus. Glórias a Deus. E ele disse: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Então guarda-os debaixo da minha palavra. Fala assim, aleluias. Aleluia. Você conhece um pouco a história? Daqui a pouco, naquela noite, lá no Getsemane, o Senhor Jesus faz essa oração e sai e vai para o Getsemane. Quando ele chega no Getsemane, já devia ser quinta-noite, à tarde, para a noite. E ele ali já tem os guardas o esperando. Os guardas já estão todos já avisados, porque Judas já vendeu, né, já se entregou. E Judas sabia que Jesus sempre ia para o Getsemane. Então Judas já avisa os guardas, e os guardas já estão esperando ele lá. Nesse caminho ali, na verdade, chegam os guardas procurando. E Jesus já se antecipa e fala: o que vocês querem? Os guardas falam assim: queremos Jesus o Nazareno. Ele fala: eu sou. Ó, eu sou. Eu acho que ele falou: Yahvé, eu sou. Fala assim, aleluia. Aleluia. Diz a Bíblia que os guardas caíram em si.
E Jesus fala, vocês não estão procurando? Deixa os meus quietos, não mexe com ninguém. Porque vocês estão me procurando? Olha eu aqui, acima de tudo, esse maravilhoso ainda tem sangue na veia. E é um homem corajoso. Fala assim, Aleluia! Ele guarda os seus mais uma vez e fala, sou eu aqui. E diz a palavra de Deus que logo no momento seguinte eles prendem a Jesus e já começa a levar Jesus lá para Anás, que é o sumo sacerdote, tem um familiar que é Caifás. E diz a palavra de Deus que nesse caminho Pedro nega Jesus. Fala assim, agora ele está amarrado. Agora ele está amarrado. Agora ele está manietado. E agora ele também já sofreu Ele também já sofreu a primeira traição a primeira traição de Pedro, de Pedro. já tendo sofrido Já tendo sofrido a de Judas. a de Judas. Aí lá no interrogatório junto com Anás, sumo sacerdote, e aí tem algumas palavras que Jesus responde, não é? E aí Jesus toma a primeira bofetada, pá! Fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus, O Cordeiro de Deus que tira o pecado. que tira o pecado do mundo. Dali ele vai para Caifás, e nesse caminho de Anás para Caifás, Pedro nega Jesus mais duas vezes. Fala, Senhor, me ajuda agora. Depois daí, Jesus é preso e é levado para Pilatos. E lá em Pilatos o interroga, é sexta-feira de manhã. E Pilatos o interroga, és tu o rei dos judeus? Ele fala, o meu reino não é deste mundo. Se fosse desse mundo, todo mundo já tinha pegado de faca e espada para me libertar. Mas o meu reino não é desse mundo. E aí Pilatos fala para ele, depois dessas conversas, e Jesus fala, eu vim para manifestar a verdade de Deus para essa terra. E Pilatos fala para ele, o que é a verdade? E Jesus se cala. Eu acho que Pilatos falou errado, não é? Porque Pilatos falou, o que é a verdade? Ele devia ter perguntado, quem é a verdade? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é uma coisa, a verdade é alguém. E esse alguém é Jesus. Fala assim, aleluia. Pilatos o interroga, tenta depois livrá-lo, mas não tem força para livrá-lo. E nesse caminho, Pilatos manda açoitar a Jesus. Nesse açoite, o açoite romano, é de no mínimo 40 chibatadas. E pela lei romana, os soldados só podem dar 40 chibatadas. Não podem ter 2 sessões de 40 chibatadas. Então o que os soldados fazem? Dá 39. Porque se dá 39, pode começar a contar tudo de novo. Porque não atinge 40. E aquele chicote de couro, ele tem ponta de aço, ponta de dente de animais. E cada chicotada arranca um pedaço da pele, arranca um pedaço da pele, arranca um pedaço da pele. De maneira que diz a palavra de Deus que as costas do Senhor Jesus eram carne e ossos vivos, aparentes, de tanta chibatada que ele tomou. Fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade, a palavra de hoje, eu não sei se eu coloquei o nome, eis o Cordeiro de Deus, mas eu pensei em colocar também, a culpa não era dele, a culpa era dele. Foi preso, açoitado, as costas rasgadas completamente. A culpa não era dele. Nesse ínterim, ele ganha também uma coroa de espinhos. Quando a gente lembra de espinhos, a gente lembra do espinho da rosa, não é? Um espinho com mais ou menos 1 centímetro. Mas na verdade o espinho ali dessa coroa era chamado de carpos, que é um espinho mais ou menos de 10 centímetros.
que se entra no pé de um caminhante do deserto, pode até matá-lo de dor, porque ele não vai conseguir andar direito. E esse espinho fura mesmo, e é capaz de atingir até o cérebro, dependendo do lugar. E foi com essa coroa que vestiram a cabeça do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Tira o pecado. E fala assim: a culpa não era dele. Não era dele. A culpa A culpa era minha. era minha. E aí tem aquele momento maravilhoso. Quem que vocês querem que eu liberte? Liberte esse Jesus que se diz o Rei dos Judeus, ou liberte Barrabás? Barrabás, Barrabás, liberta Barrabás. E o povo começou a gritar: crucifica-o, crucificam. Na verdade, quem começou a gritar foi os principais sacerdotes e os guardas dos sacerdotes. Depois o povo todo junto: crucificam, crucificam. E os judeus, aos judeus, Pilatos disse: eis aí, vos entrego então o vosso rei. E aí Jesus segue então naquela manhã de sexta-feira, perto das 9 da manhã, para ser crucificado. Ele mesmo leva a cruz nas costas, e ele mesmo vai caminhando debaixo de xingo, de bofetada, debaixo de escárnio, de cuspe, e ele vai caminhando, e a gente pode olhar para ele e falar assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aleluia. Mas talvez você possa falar assim: eis aí, a culpa não era dele, a culpa é minha. E ele foi crucificado, prenderam os pregos nas mãos, nos pés, e ali ele fica das 9 da manhã até as 3 da tarde. Nesse ínterim, tentam lhe dar um vinagre que tinha algumas essências para melhorar a dor, e ele rejeita aquilo. Por quê? Porque ele vai até ao fim. Ele vai como cordeiro mudo para o matador. E diz a palavra de Deus que ele está no meio de 2 ladrões. Um ladrão fica: por que você não sai daí? Você não é o filho de Deus, você não fez, vai acontecer. Mas o outro que está ao lado dele fala: poxa, a gente está aqui porque merece. Mas ele nada fez, porque a culpa não era dele, a culpa era minha. Meu querido, minha querida, olhe para mim um instante. Olha, pequenos e grandes, se não houvesse ninguém no mundo, só existisse você, ele teria morrido só por você. Por que isso? Porque não haveria e não havia outro jeito de te salvar. Por causa do que mesmo? Porque a culpa não era dele. Ao meio-dia se faz trevas sobre a face da terra. E do meio-dia às 3 da tarde, o Senhor Jesus fica absolutamente sozinho na cruz, sentindo cãibra no peito, nos pulmões, nas pernas, cãibra de dor, cãibra nas costas, na madeira, as costas que não tinham pé. E ele fica lá do meio-dia às 3 da tarde, completamente escuro, não dava para ver um palmo na frente do nariz. E ali foi o pior momento do Senhor Jesus. Por que isso? Porque literalmente ele sentiu o inferno. Note bem, ele sentiu, não foi, né? Agora tem gente que fala que ele não foi para o lugar dele, ele estava lá. Mas por que ele sentiu o inferno? Porque ele não sentiu mais a presença do seu Pai. Jesus pode passar por tudo, mas ele só aguenta 3 horas longe do seu Pai. Pai querido, ele samar.
do inferno, que é a ausência de Deus. Ali ele não aguentou. Mas bispo, por que ele aguentou as 3 horas? Ele aguentou porque ele viu você. Aleluia. Por que ele ficou pensando nas 3 horas? Será que ele ficou murmurando? Não, ele não abriu sua boca. Será que ele ficou triste? Ah, não sei o que. Não. Nas 3 horas ele viu eu. Nas 3 horas ele viu você. Ele olhou e falou: estou vendo a Fátima, ela vai me aceitar e nós vamos para a eternidade. Estou vendo a Aline, estou vendo a Dani, estou vendo Carol, estou vendo Juliana, estou vendo Letícia, estou vendo eles vão viver comigo eternamente. Vai valer a pena essas horas, vai valer a pena esse momento. E na escuridão dele ele viu o céu, e o céu para ele, meu querido, é resgatar você. A glória de Deus. Qual é a glória de Deus, irmão? O Moisés falou: Senhor, me mostra a tua glória. Deus falou: não dá para você ver minha glória e viver, não. Ah, mas me mostra. Aí Deus falou: vou te esconder na rocha. Aí escondeu Moisés na rocha. E aí Deus passou por ele. E aí Deus falou assim: olha, eu vou te esconder na rocha e você vai ver, eu vou passar e você vai ver toda a minha graça. A glória de Deus não é fogo de artifício, abrir mar vermelho. Isso é o poder de Deus. A glória de Deus é tirar você do cativeiro. A glória de Deus é levantar quem está batido. A glória de Deus é salvar quem está perdido. A glória de Deus é pegar da tua mão e fazer de você uma vida que vale a pena. A glória de Deus é tirar as caraminholas da tua cabeça e falar para você: não temas, porque eu te ajudo, eu sou teu Deus. Se eu morri por você, eu tenho poder para restaurar completamente a tua vida e a tua casa. Não há nada que eu não possa fazer por você, diz o Senhor da glória. Oh, meu pai, ele passou 3 horas ali. E o pai virou as costas. Por quê? Porque ele estava levando sobre si todos os meus pecados. Irmãos, anualmente no mundo são assassinados algo em torno de 40 milhões, é isso? De abortos? 50 milhões de abortos no mundo por ano. Ele levou tudo isso nas costas lá no Calvário. Para quê? Para ver se poderia salvar alguns. Ele suportou as 3 horas, mesmo sem a companhia do Pai. Por amor. Aleluia. Amor. Pode levantar sua mão direita. Sim. Eis aí o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado. A culpa não era dele. Não era dele. A culpa A culpa era dele. era dele. Às 3 da tarde, deu um grito: está consumado. Entregou o Espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mesmo depois de morto, os soldados estavam preocupados porque já estava 3 horas da tarde, daqui a pouco era sábado. Então eles foram quebrar as pernas do primeiro, porque mais pressão, né? Trava o estômago, pelo pulmão, morre mais rápido. Mas quando eles chegaram para Jesus, ele já estava morto. Então não quebrou, para cumprir a escritura que falou: nenhum dos seus ossos será quebrado, porque ele é o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem defeito. Mas mesmo assim, mesmo depois de morto, furaram o lado dele, estômago, pulmão, e saiu sangue e água. Aleluia. O maravilhoso em Jesus é que até morto
assim, a culpa não era dele. A culpa não era dele. A culpa era minha. Eu quero te dizer que alguém sofre por você todos os dias. Olhem para mim, jovens. Faça uma cara de interessados. Alguém sofre por vocês todos os dias. Sejam seus pais, sejam até professores, tios, tias, avós e avós. Alguém sofre por você todos os dias. Pelas suas besteiras, pelos caminhos errados que o mundo está insistindo em abocanhar você, pelo futuro desastroso que vocês podem ter. Alguém sofre por vocês todos os dias. Tem oração, tem clamor, tem orientação, tem palavra. Eu sei que muitos falam, não aguento mais ouvir. E falamos, a gente fala e orienta, e fala e orienta, e ora, e mostra, e fala e orienta. Alguém faz isso por vocês todos os dias. Aleluia. Mas igual esse cara aqui, igual esse aqui, ó. Me mostra alguém. Igual esse aqui que deixa a sua glória e fala, eu sou o Cordeiro de Deus que te pegar. Igual esse aqui, que morre, que entrega a vida, que cumpre, vai até a morte, que sabe que vai morrer, do que vai morrer, e assim continua. Deus, quando chama a mim, a você não fala, você vai morrer. Não, Ele fala, eu vou te abençoar. Já pensou se eles, os apóstolos, todos foram vituperados, todos foram mártires da sua fé. Deus não chegou para eles, a não ser para aqueles dois primos, né? Que, Senhor, eu quero sentar no teu trono. Você quer beber o cálice que eu vou? Eu quero beber, tá bom. Você quer beber? Quero, tá bom, tá fechado. Um morreu à espada e outro já sabe. Fala, Senhor da glória. Senhor da glória. Mas ele já sabia tudo. E falou assim, eis-me aqui. Eu vou. Como quem diz, se é por eles, eu vou. Fala assim, aleluias, meu Pai. Aleluias, meu Pai. Deixa eu te falar uma coisa bem séria. Bem séria. O que é que levou Jesus para a cruz? Fala para mim. Junta nesse peito aqui, vai. Fala. Nosso pecado. Ó, como é que foi? Fala. Fala mais claro que eu gostei. Meu pecado. Fala, o meu pecado. Pecado. Gostei de vocês falar isso. Eu pensei que vocês iam falar assim: o pecado da humanidade, o pecado do meu vizinho, o pecado daquele macumbeiro, idólatra. Não. Gostei, vocês estão bem doutrinados. Fala assim: foi o meu pecado. Minha culpa. Fala. Fala, glória a Deus. Meus queridos do céu, foi por causa do meu pecado. O apóstolo Paulo fala de maneira assim extraordinária. Ele diz lá em 1 Timóteo: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Apóstolo Paulo fala assim, aleluias. Fala assim, eu sou o pior deles todos. Bate no peito, fala, eu sou o pior deles todos. Priscila bate no peito, fala, eu sou a pior de todas. Vai vocês com cara de santo, fala, eu sou o pior de todos. Foi por mim. É importante lembrar disso. Nós gostamos de apontar o dedo e pôr a culpa nas costas do outro. Mas eu quero te falar uma coisa: se tem uma coisa que Deus detesta é o orgulho. Porque o seu orgulho não deixa você se arrepender. O seu orgulho faz com que você não se arrependa, que você não peça perdão, que você seja alguém além do pecado. Mas não, nós somos pecadores. E Ele foi para a cruz por causa do meu
seu pecado. Fala assim, se Paulo se achava o pior dos pecadores, Deus do céu, tem misericórdia. Deixa eu ficar mais um pouco nessa terra. Porque se Paulo é o pior, então Deus está querendo me matar já faz tempo. Fala assim, aleluia, meu Pai. Aleluia, meu Pai. O seu pecado. Deixa eu te falar isso. Você pecou. Eu peguei. E nós mandamos Jesus para a cruz. Fala assim, a culpa não era dele. A culpa não era dele. Fala assim, a culpa era minha. A culpa era minha. Esse aqui é o cordeiro indo para o matador. Desde o início do plano de Deus, lá em Abraão, Deus tinha esse objetivo. Aleluia. Um santo, puro, imaculado, inocente, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Esse tem que morrer para salvar todos os homens. Esse é o Cordeiro de Deus, prometido, mostrado, desenhado, planejado, passado em todo o Velho Testamento. Você vê a linha do nascimento de Jesus em todo o Velho Testamento. Tira Jesus de lá, acabou o Velho Testamento, acabou a aliança, acabou a Bíblia, acabou tudo. Porque Jesus é o centro de todas as coisas. Ezequiel capítulo 5, versículo 5. Eis Jerusalém pula no meio das nações e todas as outras terras e nações ao seu redor. Se Jerusalém é o centro do mundo, o templo é o centro de Jerusalém, e o Santo dos Santos é o centro do templo, e a Arca da Aliança é o centro do lugar santo. E a Arca da Aliança mostra Jesus, e Jesus, o Cordeiro de Deus, é o centro de todas as coisas. Nessa